Olá, meu amigo, tudo bem? Que a paz de Cristo Jesus possa estar com cada um de vocês nessa noite, sempre e eternamente. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Vivendo o Reino, Amando a Deus e as Pessoas. Mais uma vez, que a graça e a paz de Cristo Jesus possam estar sempre e constantemente sobre a sua vida. Quero te convidar para que você abra sua Bíblia no capítulo 1 de Gálatas. E durante esses dias nós estaremos então dando sequência ao livro de Gálatas até o capítulo 6. Hoje então vamos ao capítulo 1. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, uma igreja que ele mesmo fundou ali na região da Galácia. Alguns estudiosos dizem que essa era a igreja que dava, uma das igrejas que dava mais problemas para Paulo. E alguns dizem que essa é a carta mais dura a qual Paulo acaba escrevendo então, durante o seu ministério. Capítulo 1 de Gálatas vai explicar um pouquinho do problema a qual Paulo está enfrentando ali com os seus amigos, a qual ele havia pregado o evangelho e levado a Cristo Jesus para eles. Paulo inicia o verso 1 explicando qual era esse problema. Ele não era o único, mas então Paulo ele tinha o costume de passar por essas regiões, pregar o evangelho e fundar as suas igrejas. E ele ia para outra região e assim por diante. Mas havia alguns perseguidores de Paulo, não muitas vezes para tirar-lhe a vida, se eles pudessem, eles fariam isso, mas eles iam tentando desfazer o trabalho que Paulo fazia, acusando Paulo de não ser um apóstolo de Cristo Jesus, acusando Paulo de não pregar a lei de Moisés e nem considerá-la, e tantas outras acusações que eram feitas. Então Paulo, ao sair para as outras regiões, esses fariseus que acreditavam que a guarda da lei traria salvação para eles, como fazer a circuncisão, observar os mandamentos, fosse um ponto de salvação, mas Paulo deixa muito claro na sua carta que só há um ponto de salvação. Muitas vezes a gente usa essa palavra, né? Isso não é ponto de salvação, não existe isso, amigo. Só tem um ponto de salvação ao qual nós devemos seguir, ao qual nós devemos observar. Esse único ponto é Cristo Jesus e o que ele fez, faz e continuará fazendo por nós continuamente, tá bom? Só existe um ponto e é exatamente centrado em Cristo Jesus, unicamente salvação pela graça, ou seja, pela fé, a nossa confiança nele. Então o verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo, ele traz aqui a razão da sua fé, a sua pregação era centrada em Jesus Cristo e nesse Cristo ressurreto, e agora então Paulo fala um pouquinho que ele é um apóstolo não da parte de homens, ou seja, ele não havia sido comissionado por qualquer líder religioso, qualquer homem. O seu comissionamento para a pregação do evangelho foi única, exclusiva da parte de Deus, ou seja, o Senhor o estabeleceu apóstolo. E a acusação a qual, como eu havia dito, é que alguns diziam que Paulo não era uma testemunha ocular, não havia visto ou vivido ou caminhado ou escutado a Jesus Cristo. Mas Paulo, em Atos, por exemplo, vai falar da sua experiência ao ir a Damasco, onde ele cai do cavalo, aquela luz forte então o encandeia, e então você talvez lendo ali Gálatas, você vai ter um entendimento também do que eu estou falando, se você já não conhece. E então ali nós vemos Paulo dizendo: foi ali que eu fui convertido. E o meu chamado é por Deus. Eu o vi, eu o escutei dizendo: por que me persegues? E aí, então Paulo começa a dizer que ele também era um apóstolo ocular e também e audível, porque havia escutado as palavras de Cristo Jesus. Dando sequência aqui, nós vemos que Paulo ele fala o seguinte: todos os irmãos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. E ele diz então: graça a vós outros e paz. Paulo sempre vai usar essa saudação, graça e paz. Graça da parte de Cristo, e a paz vem através do que Jesus faz por nós e por vivermos agora uma vida de acordo com a vontade de Deus. E ele diz: o qual, então, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quando Paulo usa essa palavra, no grego, esse desraigar, quer dizer arrancar a força. Então Paulo diz: o Senhor então morreu por mim e por você, ele então faz isso, se entregou pelos nossos pecados para nos arrancar desse mundo,
para então começarmos a viver uma vida de acordo com a boa e santa vontade de Deus. E ele diz: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 5 encerra e Paulo vai falar um pouquinho sobre essa mesma questão da glória de Deus no verso 24, é muito parecido. E aí, então, eu gostaria de pular o verso 6 ao 9, que vai falar exatamente desses outros problemas, e o problema principal ao qual os Gálatas estavam passando ali, né, por causa desses fariseus, a qual vinham exatamente tentar desconstruir o trabalho de Paulo. Fariseu nada mais é do que aquele que acredita pela observância da lei, ele será salvo. Então, ele acredita que guardando os mandamentos, então ele será salvo. Paulo nada mais faz em suas cartas, se você tiver esse pensamento, vai ficar muito mais fácil a compreensão das cartas de Paulo quando tem atenção, lei e graça. Paulo nunca é contra a lei. Paulo ele vai colocar a lei no seu lugar e a graça no seu lugar. E é o que Paulo está fazendo aqui. Nós somos salvos unicamente pela graça e a lei, então, ela tem um outro propósito. Ou seja, nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nós guardamos a lei porque somos salvos. Você não vai à igreja para ser salvo. Você não guarda o mandamento para ser salvo. Você faz isso porque você já está salvo. Ou seja, e você pode às vezes pensar, poxa, mas o que é isso? Como é que está falando que eu já estou salvo? Se você não tem a certeza da sua salvação, infelizmente a obra de Cristo Jesus é vã. E quando eu estou dizendo certeza de salvação, não é no que você faz, porque você nunca faz nada. Quem faz é Cristo Jesus. Entende? Então, ou seja, quando nós falamos que temos certeza da salvação, não são nas nossas obras ou não são no que nós achamos que somos, mas é pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário, a sua ressurreição e seu ministério. Então, ou seja, quando eu falo certeza da salvação, são unicamente nas obras de Cristo Jesus, e sempre será assim. Então, o verso 10, Paulo continua o seu assunto falando sobre essas pessoas que iam no seu encalço, difamando o seu nome e o seu evangelho. E o verso 10 fala: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro o favor de homens ou de Deus? Ele diz: eu sou apóstolo de Deus, não sou apóstolo de homens. O meu evangelho não vem de homens, o meu evangelho vem de Deus. E ele então diz: ou procura agradar a Deus ou aos homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, eu sou servo de Cristo, como ele diz no verso 1. Se eu automaticamente fosse servo de homens, não seria servo de Cristo. Verso 11 ele fala: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo um homem. Ele já havia falado, ele continua a falar. Porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem que o tempo a qual nós iremos ver um pouco mais à frente, de 3 anos que Paulo passa na Bateia, no deserto, enfim, é exatamente onde ele recebe a revelação de Cristo Jesus, as suas instruções do Evangelho. E é muito interessante que Paulo é chamado com a missão de pregar esse Evangelho aos gentios. Os apóstolos também tinham essa missão. Mas Paulo compreende o Evangelho de uma forma tão especial e os discípulos que andaram 3 anos e meio não conseguem ainda entender esse processo. E Paulo vai falar aqui algumas coisas que nos ajudam a entender o porquê que isso aconteceu. Ou seja, quando Paulo fala, eu sou apóstolo de Deus e não de homens, eu faço uma outra pergunta para você. A mesma pergunta, na verdade. Você é apóstolo de homens ou você é apóstolo de Deus? Você é um servo de homens ou você é um servo de Deus? Quando as pessoas vêm falar sobre você ou com você através da palavra de Deus, você vai falar, olha, isso aqui foi o que o meu pastor me ensinou ou tal pessoa ensinou. Claro, eu não estou dizendo que isso é errado. Mas o seu conhecimento é apenas no que as pessoas te dizem ou é no que você entende ao estudar a palavra de Deus? Então hoje o meu desafio para você é: seja um servo de Deus. Tenha um evangelho puro e simples pelo entendimento próprio, ao contato com a palavra, das suas orações, da sua vivência, sua prática por entender esse evangelho. Não porque alguém te disse que você tem que fazer alguma coisa, mas porque você entendeu, ou seja, essa pessoa te apresentou, te convenceu, mas continue a estudar, para que isso faça muito mais sentido na sua vida. Há algo muito especial quando você encontra as verdades pelos seus próprios olhos, pelo seu próprio entendimento, é claro, guiado pelo Espírito Santo. Seu próprio entendimento não vão, mas pelo Espírito Santo. Ou seja, você foi lá, você cavou, você procurou e encontrou pelo seu próprio estudo, e não pelo estudo de outras pessoas. Isso faz... Gente, é maravilhoso quando você encontra essas pérolas por si mesmo.
outras pessoas já podem ter encontrado. E então eles trazem para você esse conhecimento. Como talvez eu estou tentando te fazer isso agora. Mas, queridos, não se contente com isso. Há muito mais na palavra de Deus. Então, fica aqui essa aplicação. Claro, não é a aplicação do que o texto logo está querendo dizer, mas quem sabe, uma segunda, terceira aplicação em cima do que nós lemos. Então ele fala, porque eu aprendi mediante a revelação de Cristo Jesus. Ele repete o verso 1. Eu conheci esse Cristo, ele me derrubou do cavalo, eu ouvi a sua voz, eu fiquei amedrontado, ele mandou Ananias para então me curar, e a partir dali eu nunca mais parei de pregar esse Cristo maravilhoso. Queridos, Paulo diz assim no verso 13, as pessoas acusavam ele de pregar contra a lei de Moisés, e agora ele começa a dizer, eu conheço a lei de Moisés, ou seja, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, eu era a excelência do judaísmo, fariseu, circuncidado ao 8º dia, não me lembro se da tribo de Levi, ou seja, eu era elite do judaísmo, a elite do judaísmo. Então ele diz, vocês ouviram do que realmente eu era outrora. E ele fala como, sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo, se ele não tivesse sido convertido ao cristianismo, ele tinha exterminado o cristianismo. E aí a gente pode ver algumas pessoas dizendo, alguns escritores falando um pouquinho sobre isso, que Paulo, ele vinha, as suas duas opções eram ou ele morria ou ele se convertia. Não havia um meio termo. Porque se ele continuasse no judaísmo, no farisaísmo, enfim, ele teria devastado a igreja por completo. E Cristo, então, o encontra e agora o consegue arrebanhar para o seu lado. E da mesma forma, a fidelidade, ferocidade e anseio e amor que ele tinha pelo evangelho que outrora ele pregava, que não era o evangelho de Cristo, pelo evangelho verdadeiro, ele faz um grande estrago no mundo, um grande estrago no farisaísmo, um grande estrago nos judeus que acreditavam que a lei salvava, porque não eram todos judeus também que acreditavam nessa questão. E aí, então, queridos amigos, ele consegue fazer um grande estrago também ao lado de Cristo Jesus. No verso 14, então, ele diz assim, olha só, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ou seja, Paulo fala, eu era extremamente zeloso, eu continuo zeloso. Não quer dizer que eu agora não observe mais exatamente o que eu aprendi, mas agora eu não faço isso com o intuito, quem sabe, aqui talvez uma conjectura, com o intuito, quem sabe, de fazer isso acreditando que essas coisas irão me trazer salvação. Não é assim que funciona. E Paulo começa a pregar esse evangelho maravilhoso. Eu não sei se eu já indiquei algumas leituras para vocês, mas se você quiser ler Filipenses capítulo 3, Atos capítulo 9, você vai ter um pouco do pano de fundo do que nós estamos falando aqui do capítulo 1. Ok? E aí então ele diz assim, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua maravilhosa graça, e ele vai falar qual é o objetivo, mas ele então, ele cita praticamente o que Jeremias fala aqui. Jeremias ali diz que o Senhor já sabia o que ele ia ser antes dele nascer, antes dele sair do ventre da madre. Ele diz, o Senhor me separou antes de eu nascer. Aqui não é a questão de ser da predestinação. Não predestinação para salvação ou para perdição, não é essa a questão. Ele está falando de ser predestinado para algo especial, mas ele vai falar que isso não é unicamente para ele, mas é para todo cristão. E talvez você já tenha escutado eu ler esse verso para você quando nós conversamos aí. E esse verso ele é muito importante para mim porque ele mexeu comigo quando eu li pela primeira vez. Porque eu entendi que isso também é para mim, esse chamado é para todo cristão. E aqui no verso 15 ele fala, o Senhor me chamou para quê? Aprove revelar seu Filho em mim. Verso 15. O Senhor nos chama para revelar a pessoa de Cristo Jesus através das nossas vidas. E é o que Paulo vai encerrar falando sobre isso. É um grande privilégio, também é uma grande responsabilidade. E ele fala, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. E ele volta a dizer, eu não fui aos líderes da igreja para saber o que eu ia pregar ou não. Foi o Senhor que me revelou, não foram eles que me apresentaram esse evangelho, não foi o próprio Ananias, não foi Barnabé, não foi ninguém. Foi Cristo Jesus que me revelou esse evangelho. E o que eu estou dizendo para você aqui é a maior prova. Eu não, Paulo.
E aí então no verso 17 fala: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, voltei outra vez para Damasco. E em Damasco, se você vê ali capítulo 9 de Atos, ele faz um grande estrago. Ele começa a confrontar os judeus daquela região que acreditavam nessa questão da lei, enfim, e ele consegue converter muitas pessoas ali a ponto dele ter que descer por um cesto ali da cidade, né, no muro, enfim, para poder fugir, porque senão ele seria morto. Queridos, Paulo está falando algo muito especial aqui. Ele diz: eu não sou contra a lei de Moisés, coisa nenhuma. Eu era extremamente zeloso, continuo a observar. Agora eu estou ensinando as pessoas o que é o correto. Estou dizendo para elas que elas não precisam se circuncidar para serem salvas. Elas não precisam se circuncidar para se tornarem cristãs. Elas não precisam guardar as leis, enfim, de Moisés para serem salvas. Elas observam porque já são salvas, não o contrário disso. E então o verso 18 fala: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou seja, Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Imagina, Paulo estava agora tendo que testificar para aqueles que ele havia levado o evangelho que ele não mentia, por causa da obra dessas pessoas a qual estavam pregando que Paulo era um anátema, o seu evangelho era um anátema, ou seja, tudo que ele fazia não era verdadeiro. Continua aqui exatamente o verso e fala: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Depois nós voltamos a esse verso e vamos à parte aqui do verso 6 ao 9, que nós não lemos, que é o problema principal, que diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus para outro evangelho. Então, ou seja, o que vocês estão vivendo hoje, querendo viver, não é o evangelho que eu ensinei para vocês. Eu ensinei um evangelho vivido pela graça, aceito pela graça. Não estou tão pouco dizendo que vocês devem deixar tudo para lá, questão de leis e enfim por diante, mas isso vocês fazem porque são salvos e não o contrário. Vocês não precisam se circuncidar para serem salvos. Essa é a grande questão que Paulo começa também a falar aqui. A observância para a salvação. Entende? Então, o verso 7 diz assim: o qual não é outro, ou seja, ele diz: vocês estão passando por outro evangelho, mas esse evangelho a qual vocês estão dizendo aí, que estão seguindo, nem mesmo merece ser chamado de evangelho. Isso não é um evangelho. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho centrado na graça de Cristo Jesus, a salvação unicamente por Cristo. E ele fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, eu sou um apóstolo de Cristo Jesus, ele me revelou esse evangelho. O que eu estou falando para você é verdadeiro. Então, se alguém explicar isso diferente de mim, ou de qualquer outro apóstolo, infelizmente, é um evangelho maldito, e essa pessoa também logo é uma pessoa maldita. E aqui, quem sabe, vem algo que a gente deve levar em consideração. E o verso 9 fala: assim como já dissemos agora e repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, maldito é o significado da palavra. Então, querido amigo, essa é a grande questão. Não prega um evangelho a qual não é centrado na palavra de Deus. Não prega o evangelho de acordo com o seu pensamento, de acordo com os seus costumes ou qualquer outra coisa. Prega o evangelho bíblico, de acordo com a palavra de Deus. Porque se você faz isso com a questão de um perfeccionismo, de achar que você precisa seguir a lei para ser perfeito, para ter uma patente maior ou melhor do que as outras pessoas, se você acha que esse evangelho está te engrandecendo, tem alguma coisa errada. Porque Paulo, a todo momento, ele não deixava isso acontecer na vida dele. E a gente olha aqui e vemos o perigo que é pregarmos o evangelho que esteja acima de Cristo. O evangelho que esteja acima do que realmente a palavra de Deus está dizendo. Ou abaixo, quem sabe, porque acima eu creio que não tem jeito. Somos malditos se fizermos isso. E aí então vamos ao verso 23 e ao verso 24, encerrando o capítulo 1. E esse é uma parte maravilhosa exatamente desse texto. Ele diz assim:
ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Essa é a prova da conversão de Paulo. Ele fala isso no verso 13, e agora o verso 23. Ele falava no verso 13, mas o verso 23 as pessoas olham e veem que Paulo estava transformado. Queridos amigos, Paulo então, no verso 24, ele diz algo muito interessante, ele diz assim, ó: e eles viam isso e glorificavam a Deus a meu respeito. Glorificavam a Deus a meu respeito. Eu quero ler o último texto que se encontra em Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus 5, verso 16. Vamos lá. Abre aí, você vai entender para que servem as obras. Nunca para a salvação. Mas Paulo já deu a dica. Capítulo 5, verso 16 de Mateus fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que estás nos céus. A vosso Pai que estás nos céus. É para isso que servem as suas obras. Você não faz obras para ser salvo. Você faz as boas obras porque você já está salvo. Tampouco elas servem de alguma coisa no meio de questão de salvação. Se você for a Hebreus 11, você vai ver que não são as obras que vão te colocar como justo perante Deus, mas a sua confiança em Deus. Mas as obras agora servem para quê? Para glorificar a Deus. As pessoas vão olhar para você, para mim ou para qualquer outro e dizer: nossa, mas ele não fazia tal coisas antes? Como é que agora isso acontece? E eles glorificavam a Deus pela vida de Paulo. Glória a Deus! Louvado seja Deus, porque esse homem antes perseguia, agora ele dá a vida por essa igreja, ele dá a vida por esse evangelho, ele dá a vida exatamente por esse Cristo, que antes ele tentava destruir. Essa é a maior prova da conversão de Paulo. E Paulo está dizendo: vocês precisam entender, queridos, que vocês são salvos pela graça. Não importa o que vocês façam, não há como vocês conseguirem salvação por esse meio. E Paulo é contra isso. Mantenha sempre esse pensamento quando você for ler as cartas de Paulo, que tem essa aparente tensão entre lei e graça. A tensão é exatamente por quê? Porque alguns acreditavam que observando a lei, fazendo a circuncisão, guardando e observando os mandamentos, teriam então a salvação. Mas Paulo diz: isso não existe. Somos salvos única e exclusivamente pelo Cristo Jesus, pela sua obra, morte e ressurreição e pelo seu ministério. Queridos amigos, as obras apenas servem para que as pessoas olhem para mim e para você e glorifiquem a Deus e diz: louvado seja Deus pela vida dessa pessoa. Ele era assim, agora é diferente. E se você talvez nunca fez nada de errado, você é uma pessoa que nasceu dentro da igreja e continuou a viver a igreja e nunca saiu da igreja, as pessoas vão olhar para você e vão glorificar a Deus através das suas ações, através de como que você trata a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Eles vão glorificar e vão dizer: ali existe um cristão genuíno. Mas não deixe nunca que as obras endureçam o seu coração, achando que você é melhor do que os outros por fazê-las. Você nunca faz nada. Tanto querer como efetuar vem da parte de Deus. Nós apenas recebemos a bênção maravilhosa de agora sermos filhos de Cristo, filhos de Deus. E agora, quando um filho vive com o seu pai, ele reflete as ações, os gestos, a fala de seu pai. E é exatamente isso que acontece quando somos salvos e entendemos o plano de salvação. O que nós fazemos, não fazemos para ser salvos, fazemos porque somos salvos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar sempre eternamente na sua vida. E que você possa estar sempre amando a Deus e as pessoas. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, ou de deixar o seu like aí, ou o seu dislike se você não gostou, mas que Deus possa continuamente derramar as bênçãos sem medidas sobre você e sobre a sua família. É o meu desejo, em nome de Cristo Jesus.